Uma das maiores bandas do planeta que quase acabou antes mesmo de gravar o seu segundo álbum por causa de conflitos religiosos ali entre os próprios integrantes, mas que hoje aí soma mais de 14 discos de estúdio lançados e completa agora em 2026 50 anos de estrada. É um prazer aí falar nesse vídeo sobre uma das bandas que eu mais amo, o U2. Em setembro de 76, o Larry Mullen ele tinha 14 anos, e assim como muitos garotos daquela época que moravam lá na Irlanda, sonhava em montar uma banda de rock. Para isso ele colocou um anúncio no mural da escola em que ele estudava procurando músicos, que acabou atraindo várias pessoas. Dentre eles estava o Paul Hilson, o Bono, David Evans, o The Edge e Adam Clayton. A banda chegou aí a ter 6 integrantes e mudar de nome várias vezes. Mas, em março de 78, depois que o Dick Evans, o irmão mais velho do The Edge, deixou a banda, eles finalmente aí viraram um quarteto. Porém, naquela época, a banda se chamava The Hype, e eles aí odiavam esse nome. Como eles iam participar de um show de talentos da cidade, eles resolveram aproveitar a oportunidade para mudar esse nome de vez. E junto com o Steve, um amigo do Adam, eles anotaram aí 6 nomes numa lista. E o nome escolhido por unanimidade foi U2. Já com o novo nome, eles participaram do show de talentos e, claro, não decepcionaram. Eles foram os campeões, ganharam aí um prêmio em dinheiro e também uma sessão de gravação para produzir a primeira demo da banda. Essa demo, inclusive, ela chegou a ser avaliada aí por uma grande gravadora da Irlanda, a CBS, mas não foi dessa vez aí que eles foram contratados. Apesar da decepção, a banda continuou fazendo shows pelo país e construindo ali a sua base de fãs. E em agosto de 79, eles chegaram a gravar uma nova demo com 3 músicas. Detalhe, essa foi a primeira vez que eles entraram em um estúdio profissional com um produtor de verdade. Dessa gravação nasceu o EP U2 3, que foi aí lançado em setembro de 79 e foi vendido somente na Irlanda. O disco ele acabou vendendo em cerca de 1.000 cópias e ainda conseguiu ter um certo destaque nas rádios irlandesas. Em dezembro de 79, eles viajaram para Londres e fizeram aí os primeiros shows fora da Irlanda. E isso acabou chamando a atenção justamente da gravadora que tinha rejeitado eles lá no começo da história, a CBS. Os caras já estavam aí com uma certa fama na Irlanda, tanto que em fevereiro de 80 eles fizeram um show no Estádio Nacional do país para cerca de 2.000 pessoas, inclusive no mesmo dia em que eles lançaram o primeiro single pela CBS, Another Day. Os caras já estavam aí atraindo também um público considerável e essa fama toda acabou chamando a atenção da Island Records, que literalmente roubou o U2 da CBS. E em outubro de 80 saiu Boy, o álbum de estreia aí da banda, trazendo também o primeiro sucesso deles fora da Irlanda, I Will Follow. O primeiro álbum não foi aí um grande sucesso de vendas, mas recebeu muitos elogios bons da crítica. Já o segundo disco, ele não foi tão bom assim. Bono, The Edge e o Larry, eles tinham aí fortes raízes católicas desde a infância. E durante as gravações de October, eles se aproximaram de um grupo cristão de Dublin. Isso acabou gerando quase que uma crise existencial dentro da banda. Eles começaram a questionar se o estilo de vida rock and roll que eles estavam aí vivendo era compatível com a fé que eles seguiam. Inclusive, o Bono e o The Edge, nessa época, eles chegaram a considerar seriamente a deixar a banda por causa desse motivo. Mas, como a gente já sabe, entre a religião e a banda, eles acabaram aí escolhendo, claro, a banda. Finalizaram o álbum October, porém, como consequência de todo esse processo e estresse, o disco acabou sendo aí praticamente um fracasso comercial e não teve nenhum grande hit. Em fevereiro de 83, eles lançaram War,
o álbum que trouxe aí dois dos maiores clássicos da banda, Sunday Bloody Sunday e New Year's Day. O War foi um sucesso absoluto, assim. Ele bateu vários recordes de venda e derrubou aí do topo nada mais nada menos que o álbum mais vendido da história da música, Thriller, do Michael Jackson. Esse disco também marcou aí uma mudança importante na identidade da banda. Enquanto os trabalhos anteriores eles falavam muito sobre adolescência e espiritualidade, no War o U2 começou aí a mostrar um lado mais político. E em outubro de 84 veio The Unforgettable Fire, trazendo aí mais dois grandes clássicos, Bad e uma das músicas que eu mais amo, Pride. O álbum não teve aí o mesmo impacto comercial do War, mas Pride acabou se tornando o maior sucesso da banda até aquele momento. Em março de 87, eles lançam The Joshua Tree, o quinto álbum de estúdio da banda, com sucessos como Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, e a eterna With or Without You. Esse disco ele dominou as paradas em mais de 20 países, ganhando vários prêmios, incluindo 2 Grammys, e vendeu aí mais de 25 milhões de cópias, se tornando até hoje o álbum mais vendido da banda. Com The Joshua Tree, o U2 deixou de ser aí apenas um orgulho da Irlanda e virou uma das maiores bandas de rock do planeta. Já em outubro de 88, eles lançam Hate on Hun, um álbum documentário que misturava aí músicas inéditas com registros musicais e vídeos da turnê do The Joshua Tree. Dele saíram aí alguns clássicos como Desire, Angel of Harlem, e a maravilhosa All I Want Is You. Porém, o álbum não foi aí muito bem recebido nem pela crítica, nem pelo público, deixando a banda bastante incomodada. Tanto que no último show aí da turnê Love Town, o Bono disse no palco: "Isso é o fim de algo pro U2. Temos aí que ir embora e começar a sonhar tudo de novo." Na prática, a banda estava aí esgotada daquele estilo de rock clássico que ela vinha fazendo e cansada também das críticas negativas que ela estava recebendo constantemente. Sendo assim, eles resolveram aí dar uma pausa por um tempo indeterminado para se reinventar tanto no som quanto na imagem da banda. Claro que não era o fim do U2, mas era o fim de uma fase. Mas 2 anos depois, em novembro de 91,
eles lançaram aquele que, pelo menos na minha opinião, é o melhor álbum da banda, Action Baby. E ele veio aí com uma sonoridade completamente diferente dos outros trabalhos, assim. O disco ele trouxe uma sequência absurda de hits. Eu nem vou citar todos os hits aqui, até porque eu teria que falar praticamente do álbum inteiro. Mas 3 que batiam em cartão no Disque MTV, e me perdoem pelo meu inglês, eram Even Better Than the Real Thing, Who's Gonna Ride Your White Horses, e a perfeita One. Is it getting better? Do you feel the same? Esse é o segundo álbum mais vendido da banda e, para variar, rendeu aí mais prêmios, incluindo outro Grammy. Em entrevistas recentes, o Bono chegou a dizer que ter feito Action Baby é aí a razão pela qual a banda ainda existe hoje. E para divulgar esse álbum, eles criaram a gigantesca turnê Zou TV, que na época era simplesmente a maior turnê musical já vista no planeta. A Zou TV acabou virando aí a turnê de maior bilheteria do ano de 92, com mais de 5 milhões de pessoas que assistiram os shows. Até hoje, ele é considerada uma das turnês mais memoráveis da história do rock. E ainda durante a Zou TV, a banda acabou gravando o álbum Zooropa, que foi lançado em julho de 93. Esse disco ele misturava música eletrônica, industrial e críticas ao consumismo, e trouxe aí alguns hits como a maravilhosa Stay. Porém, mesmo vendendo aí mais de 7 milhões de cópias e ganhando um Grammy, esse álbum ele foi considerado comercialmente modesto para os padrões aí do U2, que naquela época era considerada a maior banda do planeta. E depois de 4 anos sem lançar praticamente nenhum material inédito, o U2 voltou em março de 97 com o álbum Pop, mantendo aí a proposta de reinventar o som, misturando rock, techno, dance e música eletrônica. O álbum ele teve hits como Discotheque, Please, e a balada Staring at the Sun. You're not the only one staring at the sun, afraid of what you'd find. Take a look inside. Mas o que realmente chamou a atenção aí foi a turnê Pop Mart, com um palco gigantesco, extravagante e cheio de efeitos. O cenário tinha inclusive um enorme arco amarelo de mais de 30 metros de altura, que foi claramente inspirado aí nos famosos arcos dourados do McDonald's, como parte da crítica irônica da turnê ao consumismo. Porém, uma coisa que acabou atrapalhando aí foi o pouco tempo que a banda teve para ensaiar para essa turnê, que acabou prejudicando o desempenho nos primeiros shows. Além disso, toda aquela estrutura enorme aí da turnê acabou causando vários problemas técnicos, e isso acabou gerando muitas críticas negativas do público e da imprensa. Mas mesmo com isso, o U2 ele não precisava provar mais nada para ninguém, assim. Ele já estava consolidado como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Eles continuaram aí lançando um álbum cheio de hits e conquistando novas gerações de fãs, mas claro, sem o impacto absurdo aí que eles tiveram nos anos 80 e 90. E agora, algumas curiosidades aí sobre a banda. Além de chamativo, o nome U2 é extremamente curto e simples e acabou aí sendo escolhido por 2 motivos. O primeiro é a referência ao avião espião Lockheed U-2 da Guerra Fria, que foi uma sugestão do baixista Adam Clayton, já que o pai dele era piloto da RAF,
a Força Aérea Britânica. E o segundo é porque a pronúncia soa como You Too, algo como você também, passando aí a ideia de que o público também faz parte da banda. O Bono ele já foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 3 ocasiões. Em 2003 e 2005, por campanhas pelo perdão da dívida externa de países pobres e pela pesquisa de cura da AIDS. E em 2006, ele foi indicado aí junto com Bob Geldof pelo trabalho humanitário na África e pelo combate à pobreza. Ele não chegou a ganhar em nenhuma dessas indicações, porém em 2008, em Paris, ele acabou recebendo o Prêmio de Homem da Paz, por suas atitudes humanistas na África, especialmente no combate à dívida, à pobreza e às doenças. E se tem uma coisa que a maioria das mulheres não toleram em um homem, é que ele esqueça datas especiais. E nesse quesito, o Bono cometeu aí o pior crime de todos. Durante as gravações do álbum mais vendido da banda, o The Joshua Tree, o Bono estava trabalhando aí de noite e acabou esquecendo o aniversário da esposa, que, claro, deixou ela extremamente chateada. Ele poderia aí ter pedido desculpas e ter explicado a situação, mas ele fez o que ele sabia fazer de melhor, escreveu uma música. Sweetest Thing é praticamente um pedido de desculpas em forma aí de canção, onde ele demonstra arrependimento com uma letra carinhosa, irônica e confessional, falando sobre um amor que comete erros, mas que ainda assim é a coisa mais doce. Aliás, no clipe dessa música, a própria Ellie Hilson apareceu e ela só aceitou participar com uma condição, de que todos os lucros da música fossem aí doados para crianças vítimas do desastre de Chernobyl, o que reforça ainda mais o tom de reconciliação e de reparação que a música carrega. A música Pride in the Name of Love é uma homenagem aí às pessoas que morreram em nome do amor, como o próprio título da música sugere. Mas ela é principalmente uma homenagem a Martin Luther King. Em um trecho da música, o Bono diz: "Manhã cedo, dia 4 de abril, um tiro ecoa no céu de Memphis. Finalmente livre, tiraram sua vida, mas não puderam tirar o seu orgulho." Isso é uma referência direta ao assassinato de Martin Luther King, que ocorreu aí em Memphis no dia 4 de abril de 68. A música ela acabou se tornando um verdadeiro hino ligado à luta pelos direitos civis. A música Sunday Bloody Sunday ela faz referência a um dos episódios mais traumáticos da história da Irlanda, o chamado Domingo Sangrento, que aconteceu em 30 de janeiro de 72 na cidade de Derry. Durante uma manifestação pacífica por direitos civis, soldados britânicos abriram fogo aí contra os manifestantes que estavam desarmados. E o resultado, 14 civis mortos e dezenas de feridos. Esse episódio ele chocou o mundo inteiro e acabou aí piorando ainda mais o conflito na região. Em 13 de julho de 85, o U2 participou do mega evento Live Aid, tocando apenas 2 músicas, Sunday Bloody Sunday, que já era praticamente um clássico na época, e Bad, que transformou aquela apresentação em algo histórico. Assim. A versão de estúdio de Bad ela tinha aí um pouco mais de 5 minutos, porém, naquele dia ela passou dos 12 minutos. Durante a música, o Bono desceu do palco e foi lá para o meio da multidão. E no meio da plateia, ele viu uma garota sendo praticamente esmagada pelas pessoas e pediu aí para os seguranças que tirassem ela dali. Depois disso, ele simplesmente puxou a fã para perto dele e começou a dançar lentamente enquanto a banda continuava tocando. A cena foi transmitida ao vivo para o mundo inteiro e acabou aí virando um dos momentos mais icônicos da história do Live Aid e, claro, da história do U2. O U2 tem aí uma conexão que eu diria pesada com o Brasil. O Sepultura gravou uma versão de Bullet Blue Sky no EP Revolution de 2002, já com Derek nos vocais. Em entrevistas, o Andreas Kisser contou que o U2 teve aí uma grande influência no início do Sepultura. Ele inclusive relembrou de ter assistido Hate and Run junto com o restante da formação clássica da banda e de ter aí sido impactado com a versão ao vivo de Bullet in Blue Sky.
Em julho de 81, depois de um show no Oregon, alguns fãs invadiram o camarim do U2 e roubaram uma maleta onde estava todos os rascunhos de letras que seriam aí usadas na gravação do segundo álbum da banda, o problemático October. Resumidamente, Bono teve aí que reconstruir boa parte das letras praticamente de cabeça, improvisando muita coisa no processo. Isso acabou contribuindo aí para o clima mais espiritual e introspectivo aí do álbum, gerando músicas espontâneas como Glória, que particularmente eu gosto bastante. E detalhe, a maleta ela foi devolvida em 2004 lá na sede da Island Records e vista pelo Bono aí como um ato de graça. Porém, as letras originais nunca foram usadas e estão lá guardadas como parte da história da banda. Durante os shows da Zou TV, o Bono assumiu aí vários personagens no palco e fazia trotes telefônicos ao vivo, ligando para pizzarias, serviços de táxi, companhias aéreas e até para políticos locais. Inclusive, em vários shows, ele chegou a ligar diretamente para a Casa Branca, tentando falar aí com o então presidente George W. Bush. Mas claro, sem sucesso. A última faixa do álbum Europa é uma música quase totalmente eletrônica e, curiosamente, não tem os vocais do Bono. Ela é cantada por ninguém mais, ninguém menos que Johnny Cash, o eterno Homem de Preto. O Bono escreveu a música pensando especificamente na voz dele, porque sentia aí que a letra precisava de alguém com peso, a autoridade e a vivência aí que Johnny Cash transmitia naturalmente. Uma das faixas que eu mais gosto do U2 é Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que curiosamente não está em nenhum álbum de estúdio da banda. A música nasceu durante as sessões de gravação aí do álbum Europa em 93, mas ela acabou aí sendo lançada só em 95 como parte da trilha sonora do filme Batman Forever. A canção fez bastante sucesso, chegando aí ao primeiro lugar em várias paradas musicais ao redor do mundo e rendendo ainda 2 indicações ao Grammy. Além da trilha sonora do filme, ela também aparece aí na coletânea The Best of 90-2000. Ainda falando sobre trilha sonora, a música Elevation faz parte da trilha do filme Lara Croft, Tomb Raider, que foi lançado aí em 2001. E esta sim faz parte de um álbum de estúdio, o All That You Can Leave Behind, de 2000, só que não. A versão usada no filme e que ficou famosa aí na MTV, inclusive com um clipe gravado nos cenários do Tomb Raider, é uma versão remixada com uma pegada mais rock que a original. E na minha humilde opinião, é 1000 vezes melhor que a versão do disco. Primeira visita do U2 em terras tupiniquins foi em 27 de janeiro de 98, durante a turnê Pop Mart. O show seria no Maracanã, mas aí o estádio apresentou alguns problemas estruturais e a apresentação teve que ser transferida para o autódromo de Jacarepaguá. Na sequência, os caras vieram aí para São Paulo para 2 shows no estádio do Morumbi. Aliás, essa foi a primeira vez que uma turnê da banda passou pela América do Sul. Depois disso, eles ainda passaram por aqui em 2006 com a Vertigo, em 2011 com a 360 Graus e em 2017 com a The Joshua Tree. Segundo o portal u2songs.com, a banda já está planejando aí uma turnê mundial para o início de 2027 e parece inclusive que a América do Sul vai ser o ponto de partida. Por enquanto são apenas especulações, mas eu acho que seria aí uma sorte gigantesca para os fãs sul-americanos, especialmente os fãs brasileiros. E você, curte o som do U2? Tem aí alguma preferência por fase? Diz aí nos comentários.